Hoje, 2 de julho de 2010, às 14 horas e 10 minutos, o Brasil acaba de ser eliminado do Campeonato Mundial de Futebol, às quartas de finais, jogando com uns holandeses grandes, brutos, rústicos, mas demonstrando capacidade melhor de vencer os brasileiros ágeis que se confundiram no segundo tempo. Paciência. Fica-se com muita raiva, mas isso não vai levar o cronista a tecer comentários mais ácidos sobre o juiz lá em Mato Grosso, que determinou a violência contra o segredo dos parlatórios no presídio que se encontra lá em Campo Grande. O juiz é o doutor Odilon. O cronista não se recorda do sobrenome dele, mas todo mundo o conhece por lá. Afirma que violou o segredo entre advogados e presos, evitando inclusive uma tragédia contra o sequestro que poderia ocorrer em relação ao filho de um potentado qualquer do Brasil. Admita-se até que isso pudesse ser verdade, mas isso não justifica que aquele juiz tivesse violentado o segredo dos parlatórios, das celas onde os presos teriam ou tinham seus contatos com as parceiras e coisas tais. A Ordem dos Advogados do Brasil, lá pelos rincões do Mato Grosso, e o próprio Conselho Federal prometem representar contra o juiz Odilon no Conselho Nacional de Justiça. É curioso esse tipo de representação contra magistrado. Quando o juiz se excede no cumprimento da sua função, praticando o mal para poder, em tese, obter o bem, fica difícil aqueles censores a admissão do mau comportamento do magistrado. E na maior parte das vezes se fica no 0 a 0. O juiz não é punido, as coisas continuam como estão. Parece que o juiz corregedor, em relação ao presídio de Campo Grande, teria determinado já em segredo, discretamente, a remoção daquelas câmeras. É o que consta por aí, sem que se tenha positivamente definição quanto ao assunto. Se tiraram ou se não tiraram, é preciso que tirem. A grande tristeza que vem aos advogados em geral, que são 650 mil, ao cronista e aqueles que se dão ao estudo da doutrina, do processo penal e do direito penal, é a aplicação hoje quase rotineira do direito penal do inimigo. Em outros termos, se os delinquentes, em tese, podem comportar-se mal, o Estado também tem o direito de igualar as armas, fazendo também o mal e violentando a lei. E uma outra grande tristeza que vem a todos os advogados é a falta de confiabilidade do Poder Judiciário em geral. Porque se o próprio magistrado infringe a lei e se o próprio Poder Judiciário não consegue garantir o segredo da relação entre advogado e seu cliente nos parlatórios, não se pode confiar naquele que deve ter confiabilidade suficiente para poder, inclusive, dizer o direito. Isto é satânico, isto é mefítico, mas o advogado hoje tem dificuldade muito grande em acreditar no próprio magistrado, que lhe garante a possibilidade do exercício do segredo numa comunicação telefônica com seu cliente, na própria audiência que se faz com, eventualmente, aquela linha vermelha que se pretende colocar nas conferências por vídeo entre o advogado e seu cliente. E ponto final.